Vamos falar aqui de um caso, no mínimo, intrigante. Eu acho que essa é a palavra aqui. E a gente vai falar, claro, do João Vitor, do Paraná, que, do seu próprio modo, é um herói, um sobrevivente, né? Ele que ficou 3 meses, prestem bem atenção nesse caso, 3 meses sem uma parte do crânio. Isso por conta de um acidente de monociclo que ele sofreu. O João Vitor, claro que é de Toledo, no oeste paranaense, mas o detalhe que mais impressiona é que essa parte do crânio ficou guardada, tá? Entre aspas, na sua barriga por 3 longos meses. A gente vai receber agora o próprio João aqui no nosso Morning Show para contar sobre essa experiência, no mínimo, bizarra e ainda bem que, pelo visto, bem sucedida. Tudo bem, meu querido João? Beleza? Conta pra gente como é que foi isso, cara. Olá, Marinho. Eu queria agradecer primeiro o convite, o pessoal do Jovem Pan também. Infelizmente passei por uma situação complexa, mas hoje eu venho relatar como eu consegui ser forte e passar por isso. E hoje, graças a Deus, rumo ao 100%. Ainda faltam alguns passos, mas a caminhada tem sido trilhada rumo ao 100%. Não, sem dúvida alguma, e a gente está felizaço de poder estar aqui trocando essa ideia com você. Mas já vamos aqui para o ponto principal que gera mais dúvida nas pessoas. Pedaço do crânio guardado na barriga. Isso aí parece que diretamente num filme de terror. Explica pra gente o porquê desse procedimento e qual foi o racional por trás disso. Pois é, apesar de ser assustador para quem não conhecia essa técnica, foi ela que me permitiu estar aqui hoje conversando com vocês. Foi ela que salvou a minha vida. Foi essa técnica que permitiu que eu estivesse aqui, porque funciona da seguinte forma. Eu tive um acidente muito grave com monociclo elétrico em que eu tive traumatismo crânioencefálico. E ó, essa imagem que está passando agora na televisão, inclusive, é a imagem que eu simulo quando um cérebro bate, né? Quando você tem uma batida de cabeça. E assim como nós batemos um braço, uma perna e incha, com o cérebro não é diferente. Ele tem esse inchaço. São direcionados alguns líquidos para o cérebro, o sangue também, e o cérebro vai inchando, como uma defesa a essa batida, esse chacoalhão que ele passou por conta da queda que eu bati de cabeça no asfalto. E o que acontece? O cérebro começa a inchar, e o limite de crescimento do cérebro é o crânio, porque é um osso rígido que não tem como ele passar. E a pressão intracraniana vai ficando tão grande quando o cérebro incha, que por vezes acaba tendo um processo de edema e tem lesões se nada for feito. Então o cérebro começa a ter uma pressão tão grande que ele vai se lesionando. E com a intenção de salvar a minha vida e preservar com menos lesões ou nenhuma, que graças a Deus foi o meu caso, ao que indicam as tomografias, a médica, a doutora Kelly, que fez minha cirurgia, ela cerrou uma parte do meu crânio. Eu vou tirar o boné e vocês conseguem até ver ainda que eu fiquei com a cicatriz nessa parte aqui. E essa parte toda aqui do crânio, ela foi cerrada e retirada. E por que foi cerrada e retirada? Justamente para o cérebro poder inchar para fora, porque aí ele tem espaço para inchar e não tem a lesão devido à pressão intracraniana. E aí, vamos pensar o seguinte, ok, o crânio foi cerrado e retirado, o cérebro ele começou a inchar e depois ele desincha como um processo natural e fica tudo certo. E o que é feito com essa parte do crânio? Essa parte do crânio ela é alojada no abdômen. Não é na parte onde fica a bexiga, onde fica o estômago. É numa parte entre o músculo e a pele. E ele fica ali justamente para manter e preservar esse osso, para com que ele fique ele fique saudável e depois de um tempo, quando o cérebro desinchar e voltar ao normal, aí essa parte é retirada do abdômen e colocada novamente em outra cirurgia, em que é aberto tudo novamente no crânio. Sem palavras, né, João Vitor? É difícil ter que responder algo depois disso, mas a felicidade é ver que você está com tamanho vigor para poder relatar isso aqui pra gente. Vamos fazer um rápido break para você que está sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio aqui, no carro, no trabalho, no corre do dia a dia. Daqui a pouquinho a gente está de volta. E meu irmão, cara, claro que também saudar aqui, parabenizar a equipe da doutora Kelly, certo? Pela precisão também, a engenhosidade de todos eles em poder conduzir isso tão bem, deixar você poder, enfim, virar essa página e até servir de exemplo de não só superação, mas também a nível clínico, né? Que fica... Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar nada perto disso, né, mano? E você? É impressionante e, assim, que felicidade ver o João recuperado, conversando com a gente normalmente, mas ver essa técnica, primeiro que
graças a Deus que a ciência existe, né? Mas soa até milagroso uma história como essa. E eu queria, João, saber, primeiro, parabéns pela recuperação, e é inspirador ver que isso é possível. E eu queria que você trouxesse alguns detalhes a mais sobre como você se sentiu nesse processo, que eu imagino que deve ser muito complicado. Você entrou em coma, né? No momento da cirurgia, você ainda estava em coma, correto? Então, foi sua família que tomou a decisão de autorizar esse procedimento? Como foi tomar consciência depois? Conta pra gente, como é que você se sentiu ao longo desse processo? No momento do acidente, assim que eu tive a batida de cabeça, eu já cheguei no hospital em coma. Então, não sei em que momento que aconteceu, porque eu apaguei a memória, na verdade, mas eu cheguei no hospital em coma, de acordo com os relatos dos médicos e dos profissionais da saúde. E a primeira cirurgia, que foi essa da retirada do crânio de fato, os meus pais, quando eles ficaram sabendo do acidente e estavam indo até o hospital, quando eles chegaram para conversar com os médicos, a médica, ela falou que não teve tempo nem de esperar a autorização. E isso é um caso extremamente grave, porque para não esperar a autorização dos pais para fazer a cirurgia, porque era situação de vida ou morte. E fiquei sabendo que eu passaria por ela, por já estar em coma. E quando eu acordei do coma, eu demorei muito para entender tudo o que aconteceu. Porque primeiro tive uma confusão, durante o coma eu tive vários delírios, uma sensação de sonhos quase vívidos. E então, quando eu acordei, foi muito difícil para mim aceitar a realidade que eu tive um acidente, que eu nunca tinha ouvido falar disso também, mas que eu tive uma parte do crânio cerrado, então eu também fiquei muito em choque, porque eu não sabia, e depois de um tempo eu fui entender que isso salvou minha vida. E foi muito difícil para mim a questão da autoestima durante esse tempo que eu estava sem a calota craniana, como vocês devem ter colocado ali em algumas imagens que eu vi. Minha cabeça, ela fica, eu vou usar esse termo, mas não sei se é o mais correto, ela fica deformada. E então a minha autoestima ficou bem abalada, né? E graças a Deus, depois de um tempo considerável ali, porque a cirurgia para colocar de volta a calota, ela é definida com base em análises de tomografias computadorizadas, conforme o cérebro vai desinchando, a médica ou os médicos vão analisando quando é o momento certo de fazer a cirurgia. Não tem um tempo correto para todo mundo. Depende de cada caso. E eu sou muito grato aos profissionais de saúde, também sou grato a Deus, como você comentou muito bem, foi quase um milagre, e eu reconheço que teve participação de uma bênção divina, que foi abençoado, junto com as habilidades dos médicos e de todos os profissionais da saúde que me receberam e me cuidaram super bem. É isso, meu querido João Vitor Cristofori, sem palavras, irmão. Portas mais do que abertas aqui. Claro que um impacto como esse, a dor que deve ter sido lidar com... Na questão da autoestima também no pós-operatório. Mas hoje você está aqui na tela da Jovem Pan News, no nosso Morning Show. É o mínimo para poder contar a sua história, que ela sirva de exemplo de superação para todo mundo poder se escorar nesse bom exemplo. E, claro, exaltar aí todo o corpo médico que foi tão brilhante em poder te dar novas perspectivas para você trilhar a tua vida, meu irmão. Obrigado. Obrigado, Marinho.